Como você perguntaria em francês? A gente precisa decidir isso agora? A gente, em francês, é traduzido como on. Precisa, vem do verbo precisar. Em francês, pode ser traduzido também como devoir. Na terceira pessoa do singular é doit, on doit. Decidir, em francês, é décider. Isso é ça, agora, maintenant. E a pergunta completa em francês vai ser: on doit décider ça maintenant? Isso vale mesmo a pena? Nessa pergunta aqui, que a gente não tem um sujeito específico no início da nossa frase, a gente vai usar a nossa fórmula para fazer perguntas em francês, que é est-ce que, isso é traduzido como ça, vale, vem do verbo valer, valer em francês é valoir, na terceira pessoa do singular é vaut, ça vaut, mesmo a pena, em francês a gente fala como vraiment la peine, vraiment la peine, e a pergunta completa em francês vai ser: est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Por que você mudou de ideia? Para fazer a pergunta por que em francês é traduzido como pourquoi, você tu mudou. Vem do verbo mudar. Mudar em francês é changer. O nosso verbo está no pretérito perfeito. Vamos colocar ele em francês no passé composé. O passé composé do verbo changer se conjuga com auxiliário avoir. Na segunda pessoa, avoir é a, tu as. Le participe passé do verbo changer é changer. De ideia, pode ser traduzido como David. Se você tem dificuldade com le passé composé, eu escrevi le petit manuel du passé composé. O link está na bio. E a pergunta completa em francês vai ser: pourquoi tu as changé David? Pourquoi tu as changé David? Quer que eu te ligue mais tarde? Você, em francês, é traduzido como tu. Quer vem do verbo querer. Querer, em francês, é vouloir. Na segunda pessoa do singular é veux, tu veux. Qui é que. Eu é je. Ti é te. Ligue vem do verbo ligar. Ligar, em francês, é appeler. Na primeira pessoa do singular é appelle. Que je t'appelle. Mais tarde é plus tard. E a pergunta completa em francês vai ser: tu veux que je t'appelle plus tard? Tu veux que je t'appelle plus tard? Você sabe se ele vem hoje? Você, em francês, é traduzido como tu. Sabe, vem do verbo saber. Saber, em francês, é savoir. Na segunda pessoa do singular é c'est. Tu sais. Si é si. Ele é il. Vem do verbo vir. Vir, em francês, é venir. Na terceira pessoa do singular é vient. Hoje é aujourd'hui. E a pergunta completa em francês vai ser: tu sais s'il vient aujourd'hui? Tu sais s'il vient aujourd'hui? Me diz nos comentários como você traduz essa pergunta, porque tem várias traduções possíveis. E se inscreva por aqui